Falando sério com Marco Macedo, essa semana eu estive com o deputado federal José Nunes e você vai acompanhar aqui nas imagens do Bahia Post tudo o que aconteceu nessa entrevista. Uma entrevista espetacular. Ele falou um pouco da sua história, falou da sua terra, Euclides da Cunha, e falou também o que ele pensa sobre a atual política brasileira. Vem conosco e nos acompanhe. Deputado, para quem não lhe conhece, faz um pequeno resumo da sua história política. Veja bem, Marcos, eu, na verdade, comecei a minha vida pública como prefeito da minha terra, Euclides da Cunha, onde, em 1988, concorri ao mandato de prefeito, me elegi, modéstia à parte, desenvolvi um bom trabalho, e isso me criou as condições para que eu pudesse continuar na vida pública, galgando outros degraus. Portanto, fui 4 vezes eleito deputado estadual, né, claro, pela Bahia, e hoje estou no 2º mandato de deputado federal. Portanto, são quase 30 anos de vida pública, sempre me dedicando mais à causa municipalista, porque comecei minha vida pública como prefeito, sabendo das dificuldades que enfrentam os prefeitos, principalmente das pequenas e médias cidades do nosso país, e principalmente no Nordeste brasileiro, onde os prefeitos vivem administrando seus municípios apenas com os recursos que vêm por gravidade, ou seja, FPM, ICMS, que receita própria é quase nada. E hoje se tem mais a questão das emendas parlamentares, que os deputados federais normalmente mandam para os municípios para, de certo modo, poder promover as obras e as ações extras que os prefeitos podem fazer. Como foi gerir o município de Euclides da Cunha naquele ano? Veja bem, Marcos, aquele ano, como você bem disse, foi um período, aliás, de muita dificuldade, onde a gente não contava com nada extra, dificilmente se conseguia algum recurso federal ou estadual. Eu já na metade do meu mandato de deputado ou de prefeito, eu pude contar com o apoio do então governador Antônio Carlos Magalhães, que realmente me ajudou bastante na minha gestão. Naquela época eu pude construir lá umas 60 guardas, ainda naquele programa da CAR, não é? O primeiro programa a produzir. Depois fizemos lá escolas, postos de saúde, estádio de futebol, com recursos do Estado. Mas, de um modo geral, se administrava com recurso que vinha por gravidade, o FPM, o ICMS, porque receita própria, como eu disse, praticamente era zero. De forma que, administrando com muita determinação e sem deixar o dinheiro vazar, deu realmente para se fazer uma administração, modéstia à parte, brilhante, de forma que saí com avaliação muito boa e daí por diante a gente seguiu a trajetória do Legislativo. Veio para o Legislativo, foi candidato a deputado estadual e exerceu em 4 oportunidades o mandato. Como deputado estadual, devo dizer que trabalhei bastante pelo fortalecimento dos municípios pequenos e médios do nosso estado. Inclusive fui autor de um projeto de lei, o projeto de redistribuição do ICMS. E a partir daí, os 417 municípios tiveram a condição de respirar melhor financeiramente, porque houve uma divisão melhor, mais justa, mais social do principal imposto que é arrecadado pelo Estado. E atualmente, deputado, os gestores municipais, eles realmente estão preparados para gerir os seus municípios? Veja bem, infelizmente eu devo dizer que hoje
ainda temos uma quantidade grande de gestores que não se preocupam tanto com a administração do município. Esses gestores pensam somente em fazer política e, com o advento da reeleição, esses prefeitos, na grande maioria, pensam somente na reeleição, não é? Em fazer política, etc., esquecendo, de certo modo, a administração. Claro que nós temos prefeitos bem avaliados, prefeitos determinados, temos prefeitos bons que fazem uma grande gestão, mas infelizmente é a minoria, porque a maioria não pensa dessa forma. Mas é assim mesmo, o Brasil sempre foi pautado nessa política e é difícil mudar, mas aos poucos tem mudado. E não sou daqueles que acham que a classe política, de um modo geral, está envolvida em falcatruas, em corrupção. Porque hoje você sabe perfeitamente que quando se liga a televisão, abre um jornal, a tona é somente corrupção. E de sorte que a imprensa terminou colocando na cabeça do povo que os políticos, de um modo geral, não trilham pelo caminho da honestidade. Eu, pessoalmente, discordo. Eu vivo no Congresso Nacional e vejo que não é a maioria, como se diz. É uma minoria que termina enfeiando a classe como um todo. Quando você vê na mídia 4, 5, 8, 10 deputados, senadores envolvidos em algum tipo de corrupção, a sociedade, de um modo geral, passa a entender que são todos farinha do mesmo saco, quando na verdade não é. Eu acho que nós temos políticos sérios, determinados, e modéstia à parte, me incluo nesse rol dos políticos sérios, porque tenho quase 30 anos de atividade pública e, graças a Deus, nunca fui indiciado, muito menos processado, porque sempre procurei trilhar pelo caminho da responsabilidade. Atualmente, como está a relação com o governo Temer? Veja bem, eu, na verdade, não venho apoiando o governo Temer. Essa história política recente, eu devo dizer que votei contra o impeachment da presidente Dilma, não é? Porque entendia que não tinha motivos fortes para retirar uma presidente em pleno exercício, até porque a gente tem que pensar, antes da política, pensar nas nossas instituições, pensar na Constituição Federal, e de forma que não via motivo forte para se tirar uma presidente naquele momento. Eu acho que aquilo ali foi uma armação grande, entendeu, das oposições para tirar a presidente da República. E, portanto, o atual presidente, Temer, ele não entrou de uma maneira tranquila que pudesse entrar. O vice, eu acho que deveria assumir quando, na verdade, não tivesse a condição do titular. Mas arrancar da força daquela forma, eu acho que não foi o melhor caminho. Portanto, eu votei para preservar as instituições, para realmente respeitar a nossa Constituição, porque o que encontraram de errado foi as tais das pedaladas, que pouca gente sabe o que é pedalada. Pedalada é quando se usa o orçamento da União, o orçamento do Estado, do município, e sem autorização legislativa. Então, estourou o orçamento. Se fosse tirar todos os presidentes e governadores e prefeitos porque estouraram o orçamento sem a permissão do legislativo, certamente era uma quantidade grande de gestores que terminavam saindo caçados. No momento que o senhor participou lá das votações, qual o resumo que o senhor apresenta para as pessoas que estão aqui neste momento assistindo esse programa? Alguma coisa da reforma trabalhista podia até ser positiva, mas era preciso um debate mais aprofundado, e acho que o governo, para promover reforma que mexe com direitos adquiridos, ele tem que primeiro ter a condição de, durante a campanha,
ir para a televisão, para a telinha, para dizer ao povo que, sendo eleito, iria promover tais reformas. E ele não foi eleito porque no Brasil ninguém vota no vice. Agora acredito até que vai começar a pensar quem é o vice, não é? Mas ninguém vota taxativamente no vice-prefeito, no vice-governador, no vice-presidente da República, e de forma que ele não teve a oportunidade de dizer que, sendo eleito, ia promover essas reformas. E ele, na tora, quis promover e terminou passando a reforma trabalhista, não com meu voto, eu votei contra. E tentou, de todos os meios, aprovar a reforma da Previdência. Teve um determinado momento que quase dava certo, mas começaram as denúncias, as confusões políticas e houve um momento que o Congresso, a Câmara Federal não estava disposta mais a votar, mesmo com a oferta de extras através do orçamento da União, de convênios, etc. e tal, mas ele não obteve sucesso para aprovar a reforma da Previdência e terminou retirando. Acredito que tenha encontrado um álibi com a questão da intervenção no Rio de Janeiro, que com a intervenção do Rio de Janeiro, a Constituição Federal diz que, no caso das intervenções, não pode haver mudança na nossa Constituição. Olha, é constrangedor para a classe política como um todo. A gente vê esse amontoado de notícias, você está entendendo, de corrupção, inclusive com provas, não é? Com provas. Isso cria na cabeça do povo brasileiro a imagem de que os políticos como um todo, você entendeu, pertence a essa mesma classe dos corruptos. Eu já tive a oportunidade de lhe dizer há pouco que não concordo, não são todos, não é? Aliás, eu até poderia me expandir mais nessa questão de dizer o seguinte, que o Congresso Nacional nada mais é do que a representação do povo brasileiro. Lá tem um representante dos pecuaristas, dos agricultores, dos industriais, dos comerciantes, tem um representante dos artistas, dos palhaços, tem representante, dizem que tem representante até do jogo do bicho. Portanto, tem representante de todos os segmentos da sociedade. Portanto, você não pode pensar que o Congresso Nacional só tem, entendeu, pessoas do mesmo naipe, pessoas com o mesmo pensamento. Tem pessoas de pensamento diverso, mas continuo achando que a maioria ainda é formada por pessoas de bem. Se você um dia tiver uma sociedade, em qualquer país do mundo, onde a maioria não seja formada por pessoas honestas, então esse país tende a acabar. Você não conhece nenhum país no mundo que a maioria da população não preste. E se o Congresso Nacional é a representação do nosso povo, a gente tem que entender que a maioria do povo brasileiro ainda é formado por pessoas sérias, honestas, trabalhadoras, e eles estão representados lá no Congresso Nacional. Portanto, acho que a maioria ainda do Congresso Nacional é formado por homens de bem. Como avalia o atual quadro político no estado da Bahia? Veja bem, o quadro político do estado da Bahia é esse que a gente está vendo. Nós temos hoje, basicamente, 4 candidatos a governador, né? O governador Rui Costa, candidato à reeleição, o ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, também candidato a governador. Nós temos o João Galberto, do PSDB, candidato, e tem o candidato do PMDB, não é? E de forma que temos 4 candidatos, a eleição está começando agora, as pesquisas já mostram uma definição política, mas a gente tem que esperar mais um pouco. Às vezes eu converso com o governador Rui Costa e ele costuma dizer que só tem 2 tipos de perdedores, um que joga a toalha no início da campanha por achar que já perdeu, e aquele que acha que já ganhou e, portanto, não pode fazer nada, não precisa fazer nada. Como que eu acho que todos têm que trabalhar
e vamos esperar o resultado democrático das urnas. Feira de Santana. Presume-se que o senhor encaminhou de emendas para o município na faixa de 8 milhões durante esse período como mandato como deputado federal? Pois é, veja bem, Feira de Santana eu comecei a fazer política nos 2 últimos mandatos. Tive a honra de conhecer pessoas sérias, honestas, como o vereador Lulinha, que me acompanha desde a minha primeira investida política lá, e agora também com o vereador Zé Curuca, da região de Humildes, né? Além de outras figuras importantes que a gente terminou conhecendo e fazendo parceria durante esse período. E esses agentes políticos vêm pedindo as emendas para beneficiar bairros ou até distritos do município de Feira de Santana, e eu tenho um prazer enorme de poder servir aquela gente, até porque nunca concordei com essa história de que sou um ilustre desconhecido em Feira de Santana, até porque eu, na minha juventude, tive a oportunidade de estudar e concluir naquela época o ginásio, o São João Evangelista, ali na esquina da Getúlio Vargas com a Senhor dos Passos. Estudei ali e concluí o curso ginasial lá. Depois vim para Salvador e continuei os meus estudos, mas sempre tive uma afinidade grande com o povo de Feira de Santana. E de forma que isso me deu a condição de fazer política naquela cidade e também procurar promover o desenvolvimento também, da minha parcela de contribuição no desenvolvimento de Feira de Santana. E aí a gente colocou esses milhões de emendas para pavimentação, drenagem, para a área de saúde, para a área do esporte, enfim, atendendo às reivindicações das comunidades. E também tenho a honra de dizer que na questão do BRT a gente teve uma participação especial. Na época, o ministro da cidade era o presidente nacional do meu partido, Gilberto Kassab, e de forma que eu tive algumas vezes com o prefeito lá no ministério e a gente terminou destravando esse projeto que se tornou a realidade. Suas andanças atualmente vem trabalhando em quantos municípios aqui no estado da Bahia? Bem, eu faço política mais focada na região Nordeste. Essa região toda que começa em Feira de Santana, Santa Bárbara, Serrinha, Araci, Euclides, e aí segue do sertão todo, não vou citar todas as cidades, até para não correr o risco de esquecer alguma. Mas eu estou basicamente em todas as cidades da região Nordeste da Bahia. Como também tem uma atuação lá no Sudoeste, naquela região de Vitória da Conquista, onde a gente também trabalha com vários municípios. Sabemos que é difícil, mas eu sou como um bom sertanejo, sabe percorrer tudo. Pois é, já acostumei a andar no meu sertão, não é? E, portanto, entendo que o sertão é o sertão forte. E a gente vai continuar trilhando por essas trilhas do nosso sertão, que realmente tem muito futuro. Ok, deputado, nós vamos lhe agradecer a oportunidade de nos conceder essa entrevista, de dizer que estamos aqui também às ordens para sempre divulgar o que for de benefício para a população. Estamos sempre mostrando e esclarecendo também para a população a importância de ter e escolher pessoas honestas, pessoas corretas e que têm não só a experiência, como tem também a responsabilidade de trabalhar para o homem do campo. Quero dizer que vou continuar às ordens sempre que tiver a oportunidade que você possa nos procurar. A gente está disposto a levar nossa mensagem para o povo da Bahia.